Olá, eu sou Maria José de Carvalho, aluna do curso de Administração Pública pela Federal Polo de Simplício Mendes. O meu grupo é o grupo 2, formado por Caroline Souza, Edilson Moura, Marcônio Fontes e eu, Maria José. A disciplina é Políticas Públicas e Sociedade. O nosso tema é o estado de bem-estar social no Brasil e periodização e características. E o meu tema é Características do estado de bem-estar no Brasil e seu surgimento. Entre os anos de 1930 e a década de 70, constitui-se e consolida-se institucionalmente no Brasil o Estado Social. No âmbito do capitalismo, uma particular forma de regulação social que se expressa pela transformação das relações entre o Estado e a economia, entre o Estado e a sociedade. A um dado momento do desenvolvimento econômico, tais transformações se manifestam na emergência de sistemas nacionais públicos ou estatalmente regulados, de educação, saúde, integração e substituição de renda, assistência social e habitação, que, a par das políticas de salário e emprego, regulam direta ou indiretamente o volume, as taxas e o comportamento do emprego e salário da economia, afetando, portanto, o nível de vida da população trabalhadora. Concretamente, trata-se de processos que, uma vez transformada a própria estrutura do Estado, expressam-se na organização e produção de bens e serviços das transformações de bens e serviços coletivos, na montagem de esquemas e transferências sociais, na interferência pública sobre a estrutura de oportunidades de acesso a bens e serviços públicos e privados, e, finalmente, na regulação da produção e de bens de serviços sociais privados. O estado de bem-estar social que regula os serviços públicos prestados à sociedade. É uma forma que o Estado tem, que as organizações públicas têm, de melhorar a condição de vida das pessoas. Fundamental nessa concepção é o caráter de sistema nacionalmente articulado, estatalmente regulado da proteção social, ou seja, é uma forma do Estado oferecer, mais segurança, não só segurança física, que inclui a polícia e tudo, mas sim a segurança não só contra a violência, mas uma segurança de âmbito geral, segurança alimentar, segurança habitacional, segurança educacional, ou seja, garantir a educação, a saúde, o direito à educação, à saúde, ao transporte, ao lazer. Isso tudo é questão de bem-estar social, E é uma obrigação do Estado. Isso está na Constituição de 1988, que nos garante o direito ao bem-estar social, à educação, à saúde, ao esporte, ao lazer, ao trabalho. É sábio que, ao longo deste período, duas fases de produção legal se destacam: a fase de 1930 a 1943 e a fase de 1966 a 1971. Ambas, aliás, efetivadas sob regimes autoritários, situação que parece referendar a tese das ações preventivas da elite e da busca de formas de legitimação via política social. Essa não é, entretanto, a discussão.
A produção legislativa a que se refere o período de 1930 a 1943 é fundamentalmente a que diz respeito à criação dos institutos de aposentadorias e pensões, de um lado, e de outro, a relativa à legislação trabalhista consolidada em 1943. Se essa é de fato a inovação mais importante, o período é também fértil em alterações nas áreas de políticas de saúde e de educação, onde se manifestam elevados graus de centralização no Executivo Federal de recursos e instrumentos institucionais administrativos. Muito diferente pela sua natureza, conteúdo e impacto social é o período que vai de meados da década seguinte, quando o conjunto de medidas legislativas compõe em relação ao período anterior, um quadro de radical transformação da armação institucional e financeira do sistema de política social, transformando o momento em efetiva se organiza o sistema nacional público ou estabelecimentos regulados na área de bens e serviços sociais básicos, educação, saúde, assistência social, previdência e habitação, superando a forma fragmentada e socialmente seletiva anterior, implementação de políticas de massa, de relativamente ampla cobertura. Além disso, uma vez que só aí se confirma a intervenção estatal na área de habitação, que se introduz mecanismos de formação de patrimônio dos trabalhadores e da assim chamada participação no lucro das empresas, ou seja, que são os Fundos de Garantia por Tempo de Serviço e o PIS, PASEP, e que, embora mantendo fortes características de exclusão, o sistema de proteção avança para a inclusão dos trabalhadores rurais. Ou seja, nessa forma de garantir os direitos sociais, o bem-estar social, no Brasil, ele não é igual para todo mundo. Existem os sindicatos, que dependendo do sindicato, existem mais privilégios para umas pessoas e menos para outras. Um exemplo é o sindicato dos trabalhadores rurais. Os trabalhadores rurais têm um privilégio mínimo, ou seja, o direito à aposentadoria. Tem que pagar 15 anos de contribuição sindical para poder ter direito a esse benefício. E hoje tem outras formas de se contribuir. Não é mais obrigatório ser através de sindicatos. Tem a contribuição direta ao INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. E dessa forma, sob as características autoritárias e tecnocráticas do regime que se instalou em 1964, que se completa o sistema de bem-estar social no Brasil. Devemos lembrar que antes de 1930 não existia essa preocupação de bem-estar social com as camadas mais pobres. Isso foi depois de 1930, onde as pessoas começaram a cobrar, a se juntar em sindicatos e a cobrarem seus direitos. E é garantido na Constituição Federal de 1988 os direitos à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer, enfim. São direitos básicos que o poder público tem por obrigação fornecer para as pessoas mais pobres, ou seja, as pessoas mais carentes, mais necessitadas, menos favorecidas. E é isso, gente, o que eu tinha para falar.